Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: o que fazer quando a mãe tem um filho preferido e nem tenta esconder? Não é somente eu que acho isso, os outros irmãos também. Olha, veja bem. Isso é doloroso, muitas vezes é injusto, soa, como injusto. Poxa vida, como assim ter um filho preferido? E é também algo, desorganizante. Desorganiza a nossa vida, principalmente porque somos crianças. Então as coisas ficam desorganizadas dentro de nós. E o fato dos outros irmãos também perceberem isso mostra que isso não é coisa da sua cabeça. Então, isso não é frescura, porque tem gente que às vezes vai falar que é frescura, que é mimimi. Isso não é inveja. Ah, você tá com inveja dos seus irmãos, né? Do seu irmão, né? Porque é aquele, o preferido. Então, é inveja. Isso é imaturidade emocional. Não, não é. Porque, veja bem, ter um filho preferido dentro da família. Então, quer dizer, a minha mãe, ela tem aquele ali, aquele é o escolhido. Então, isso acaba ferindo uma coisa básica. E qual é essa coisa básica? A sensação de pertencimento e valor. Então, pertencimento e valor dentro da própria família. Agora, veja bem, na maioria dos casos, o favoritismo, então, por um filho, ele não nasce, ele não surge de um amor maior, mas sim de uma identificação emocional. Então, por exemplo, o filho é parecido com ela. Veja bem, aqui eu não estou falando que é o que acontece. Aqui nós estamos levantando hipóteses, tá? Então, às vezes, esse favoritismo é por causa disso, por causa dessa identificação emocional. O filho é mais... Eu sinto que esse filho é parecido comigo, eu me identifico com ele. Às vezes esse favoritismo é por causa de culpa. Culpa, de repente por alguma coisa que aconteceu com aquele filho e ela acha que é culpa dela. Então agora eu quero proteger esse. Então esse se torna, quem está de fora olha como favoritismo, mas às vezes é uma superproteção que vem até de culpa. Ela acha que na gravidez ela... vacilou, na gravidez ela bebeu quando não deveria beber, fumou, umas coisas assim. Às vezes esse favoritismo, ele nasce de uma dinâmica de dependência, ou seja, eu acho que ele depende mais de mim, ele requer mais cuidados, precisa de mais atenção. Ou seja, muitas vezes esse favoritismo acontece porque o problema está nela, não está nos outros filhos. Então não é que vocês são menos importantes, que vocês é que têm problema. Ela gosta mais dele porque todos os outros é que são errados. Ele é o certo. E qual é o impacto, que isso acontece de maneira real nesses que se sentem, portanto, não preferidos? Então você, seus irmãos, podem vivenciar uma sensação de invisibilidade. Sou invisível aqui. A minha mãe só tem olhos pro fulano de lá. Posso vivenciar uma raiva silenciosa. Eu vou ficando com raiva, aquilo vai ficando dentro de mim, sabe? Então eu vou me tornando uma pessoa rancorosa. Outra coisa que é comum, filhos que se sentem, portanto, rejeitados, a comparação. Eu vivo me comparando. Eu sou criança, então eu tenho inteligência emocional? Não. Então, claro, eu me comparo. Eu me comparo com o preferido e, claro, vou me comparar com os amiguinhos, porque a mãe do amiguinho faz isso para ele, e eu não tenho isso da minha mãe. Outra coisa que eu vou vivenciar é que eu tenho uma dificuldade de me sentir bom o bastante. Eu nunca sou bom o bastante para ter a atenção da minha mãe. Então, tá vendo? Eu sou sempre insuficiente. E claro, outra coisa que eu vou vivenciar é o medo de nunca ser escolhido. Então, quer dizer, minha mãe nunca me escolhe, ela é sempre o outro. E aí, claro, eu vou levando isso para a vida, como criança eu vou internalizando isso. E depois, na fase adulta, mas eu vou falar das consequências que isso pode trazer para a vida adulta. Ou seja, isso, tudo isso aqui que eu falei, pode refletir depois nos relacionamentos amorosos. E como reflete?
Como eu atendo situações assim? Eu começo a ter uma necessidade excessiva de aprovação. É aquele adulto, é aquele jovem, é aquele adulto que depois ele precisa demais da aprovação do outro. E claro, não é? Aí eu começo a me contentar com migalhas afetivas. O outro me dá um mínimo, me dá um pouquinho só. E como eu tenho essa necessidade de aprovação, como eu tenho o medo de não ser escolhido, então quando o outro me dá um pouquinho, parece que já é muito. Parece que, nossa, né, ele já está fazendo demais por mim. Então eu me contento com muito pouco. Eu me sujeito às situações. Só que eu quero que você perceba uma coisa. Isso deixa marcas, mas não define quem você é. Presta atenção porque isso aqui é uma frase que ela pode ser libertadora na sua vida. Situações deixaram marcas em mim? Sim, situações deixam marcas, mas elas não definem quem eu sou. Quem define quem eu sou eu. A maneira como eu vou conduzir, a maneira como eu vou viver a minha vida daqui para frente. E claro, o que não costuma funcionar nessa dinâmica do filho preferido? Eu tentar disputar o amor da minha mãe. Ou seja, eu tento competir pelo amor dela. Fico me esforçando para ser visto. Então eu quero fazer de tudo eu limpo a casa toda, eu lavo a louça, porque eu preciso ser visto pela minha mãe. E depois isso vai se refletir naqueles relacionamentos amorosos onde eu faço de tudo pela pessoa. Eu preciso mostrar para a pessoa que se ela estiver comigo, ela só tem vantagem. Porque olha o que eu faço por você, olha o que eu faço por você. Eu me dou. Nem que eu não esteja recebendo. É aquela criança que quis fazer de tudo para chamar a atenção da mãe. Ou seja, eu faço sacrifícios para tentar ser reconhecido. Uma outra coisa que não funciona nessa dinâmica aí do filho preferido é eu entrar em guerra com o filho preferido. Porque isso só reforça a dinâmica, que já acontece naturalmente aí que ela tem o filho preferido, então só reforça a dinâmica e, claro, vai te desgastar. Então, me drena, energeticamente me drena. Então, sabe o que é melhor eu fazer? É eu aceitar a realidade, não normalizar. Eu não posso normalizar que a mãe tem um filho preferido, que ela dê mais atenção a ele. Então, eu não preciso normalizar, mas eu tenho que aceitar a realidade. Infelizmente, essa é a realidade dela. A dinâmica que funcionou, o que levou ela a isso, eu não sei, mas essa é a realidade dela e eu não vou conseguir mudar isso. Então, veja bem, eu aceito a realidade porque eu não vou conseguir mudar porque isso está nela, não está em mim. O problema, eu entendo que o problema não sou eu. Então, veja bem, agora, aceitar a realidade não é concordar. Então, assim, claro, eu continuo não concordando. A mãe deveria buscar amar os filhos de maneira igualitária. Então, eu não estou concordando com isso, eu não estou validando isso. Só estou aceitando uma realidade que eu não posso mudar. E por que eu não posso mudar? Porque não diz respeito a mim. Isso aqui diz respeito à dinâmica e processos que estão dentro da minha mãe. Ou seja, minha mãe tem limitações emocionais. Essa frase pode até doer. Eu falar que a minha mãe tem limitações emocionais. Ela até dói, mas ela liberta. O que você pode tentar fazer também é dialogar. Não acusar. Não é acusar. É dialogar. É mostrar como eu me sinto. É o que eu sempre falo aqui, da gente mostrar como a gente se sente. Não é eu acusar o outro. Eu me sinto... Mãe, aconteceu isso. A dinâmica da mãe com o fulano de tal, que é o filho preferido. Isso fez com que eu me sentisse assim, me sentisse desse jeito. Quando eu vejo diferenças claras no tratamento, que a mãe trata ele de um jeito totalmente diferente, eu me sinto menos importante. Então, se ela ouvir, ótimo, perfeito, pelo menos ela ouviu. Agora, se ela negar, não, você tá louco, ou se vitimizar, tudo que eu faço tem que escutar um negócio desse ainda. Então, querido, desista, sabe? Pare por aí, porque insistir mais só machuca. E aí, você precisa então entender agora como adulto, porque como criança não tinha como eu entender essas coisas. Eu só recebia, eu só internalizava. Agora como adulto, lembra que eu falei lá, olha, isso deixa marcas, mas não te define. Então como adulto, eu não permito mais que isso me defina.
Eu começo a escrever a minha história. Então agora como adulto, eu posso criar limites emocionais. Ou seja, agora como adulto, eu não preciso me expor a humilhações veladas, sabe? Queira ou não, a minha mãe tenta me humilhar, me colocar para baixo, porque ela tem o preferido. Então, eu não preciso mais me sujeitar a isso. Eu não preciso mais aceitar comparações. Porque o seu irmão, não preciso mais aceitar essas comparações. Agora, como adulto, eu não preciso mais disputar a atenção. Então, eu crio limites, o limite de tempo, por exemplo. Quando eu estou dizendo que eu não preciso aceitar essas coisas, não significa que eu vou bater boca com a minha mãe. Mas, por exemplo, eu vou criar um limite de tempo. Se eu estou falando com ela e ela constantemente fala isso, eu diminuo o tempo que eu falo com ela. Eu crio um limite de profundidade emocional, ou seja, não tem profundidade, eu não consigo essa profundidade com a minha mãe. Então, sabe, tem um limite aqui, não tem por que eu ficar falando sobre coisas com a minha mãe que ela vai estar me diminuindo, vai estar me comparando com o outro. Então não tem por que eu limito, tem coisa que eu não vou ficar falando com ela. Eu crio um limite nas expectativas, ou seja, não adianta eu ficar acreditando que amanhã a minha mãe vai me tratar de um jeito diferente, não me tratou nem quando eu era criança. Então eu crio esse limite dessas expectativas que, queira ou não, ainda hoje, talvez eu mesmo como adulto fico buscando a aprovação dela. Então deixa eu limitar isso também. Então assim, essa distância que às vezes eu tenho que criar da minha mãe, porque esse é o jeito dela, são as limitações emocionais dela. Então essa distância que às vezes eu crio não é abandono. Eu não estou abandonando a minha mãe. É autoproteção, eu estou me protegendo. E claro, você pode fortalecer os vínculos com os seus irmãos. Afinal de contas, você disse que eles também, percebem isso, então você conversa com esses irmãos. Então conversem entre vocês, validem o que vocês sentem, claro, e evitem rivalidade. Vou ficar aqui, a gente fica como rivais, aqui não faz sentido. E aí vem um outro processo aqui, que você às vezes tem que trabalhar o luto. E esse é um luto que ninguém fala, ou seja, tem um luto silencioso aqui. Que luto? O luto da mãe que você gostaria de ter tido. E sim, olha, eu gostaria de ter tido uma mãe que tivesse me apoiado, que tivesse me acolhido, que tivesse me incentivado, mas eu não tive. Então agora eu vou vivenciar esse luto da mãe que eu gostaria de ter tido, mas não tive. E não tive. Agora, como adulto, eu consigo estruturar as coisas. Eu não tive, não porque eu era o ruim, porque eu era de fato um filho ruim e nem minha mãe me amou. Eu não fui amado do jeito que eu gostaria de ter sido, não porque a culpa era minha, mas por causa das limitações dela. Então eu choro isso. Eu enfrento isso, agora eu choro isso, eu boto pra fora, eu elaboro isso, agora eu tô entendendo tudo isso. E eu não tô fingindo, eu não vou fingir que isso não dói, porque dói. E quando eu olho pra criança, eu me vejo criança, vejo as coisas que eu vivi, o que eu não deveria ter vivido, eu choro isso, e tá certo, e sim, porque isso dói. Mas tá vendo, eu vou deixando no passado. Isso não tem que me definir. Deixou marcas, mas não me define. Então tudo isso, esse passo aqui, vai mudando muita coisa internamente. E aí eu preciso contemplar uma verdade que ela pode ser dolorosa, mas é libertadora. Qual verdade? Olha, algumas mães, elas amam, elas cuidam, mas elas não conseguem amar de forma justa. Ou seja, ela vai amar mais a um do que a outros. E isso não é um atestado de valor dos filhos. Presta atenção. Isso, o fato dela amar mais a um e menos os outros, não é um atestado de valor dos filhos. É um limite emocional dela. Então, eu não preciso ser o filho preferido para eu ter valor. Eu não preciso ser o filho preferido para eu ser valioso. Eu só preciso parar de buscar em quem não sabe me dar. Então minha mãe tinha limites emocionais, ela não sabia me dar isso. Então agora na vida adulta, eu não vou ficar buscando a aprovação de quem não sabe me valorizar. E aí quando eu entendo tudo isso, a dor não some, A dor, quando eu olho para trás, que eu vejo que eu deveria ter sido amado, que não fui, que minha mãe deveria ter cuidado de mim. Então a dor, ela não some, só que ela para de me governar.
Ela para de definir como eu vou viver hoje. A dor não some, mas ela para de me governar. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.